Com o passar dos séculos, mudamos nosso modo de ver o mundo. Com novas formas de vermos o mundo, surgem novos modelos sociais e psicológicos nos quais nos baseamos para constituir o nosso modo de vida. A noção de família também mudou muito no decorrer da história. Que impacto a educação de nossos filhos sofre com essas mudanças? No programa de hoje, o psicoterapeuta Ivan Capelato e o psicanalista Joel Birman pensam a educação a partir do atual modelo de família e nos ajudam a compreender melhor o que é educar um filho no século XXI. Aquilo que caracterizou a família dita moderna, diferente da família pré-moderna, é o fato de que a família moderna, eu estou falando da família que se constituiu no século XIX, eu vou falar brevemente disso para pontuar as diferenças da nossa família atual, foi o fato de que efetivamente você criou uma família restrita, onde você tinha o pai, a mãe e os filhos, você não tinha as gerações anteriores, como na família pré-moderna, a família extensa, é isso? E toda a energia da família estava centrada e concentrada no investimento maciço das figuras dos pais sobre a figura dos filhos. A noção de família composta por pai, mãe e filhos é recente. Durante mais de 2 milênios, a família se organizou nos moldes da família da Roma Antiga, onde grupos grandes de pessoas, ligadas por diversos níveis de parentesco, circulavam ao redor de um chefe patriarcal. Foi com a urbanização do século XIX que a família diminuiu e passou a ter a configuração que conhecemos hoje. Essa organização da família, ela criou certas características interessantes. Todo o investimento familiar era feito em nome da prole, né? As crianças representavam o futuro da nação. Os pais se sacrificavam em nome dos filhos, evidentemente, mais a mãe do que o pai, pois, aliás, que o Freud também nos disse, de que as mulheres pagaram um preço mais caro do que os homens no processo civilizatório moderno. A partir dos anos 50 e 60, nós fizemos uma grande revolução, né? A revolução feminista que transformou a ordem da família. Isto é, as mulheres começaram a dizer: estou cansada de ser só mãe. Foi a revolução mais profunda da história e aquela que se deu num espaço mínimo, que é o espaço entre o quarto e a cozinha. É claro que para que essa revolução feminista acontecesse, necessário foi a criação dos procedimentos anticoncepcionais seguros, para que as mulheres pudessem efetivamente separar o mundo do desejo e o mundo da reprodução. E poder definir quando eu quero ter filho e quando eu não quero. Se é que quero. Aquilo que até então era fundamental para qualquer mulher ou para qualquer homem, o ideal da família, né? E o ideal do casamento, se tornou alguma coisa que é subsumido ao ideal do desejo dos parceiros. Isto é, eu quero estar casado com alguém, né, ou ter filho com alguém, se ele ou se ela consegue ser um promotor da minha expansão em outros domínios. Se ele me atrapalhar, eu não quero mais. Ninguém vai ser pai ou mãe, mulher ou marido por obrigação, no sentido de que a família é uma coisa ideal e idealizada. Foi essa mudança que vai mudar, criar uma nova forma de organização familiar. Nós vamos ter, seja o crescimento das famílias monoparentais hoje, né? Isto é, famílias que têm o filho que vive só com o pai ou só com a mãe, por exemplo. Ou nós vamos ter essas proles em que se mistura uma ex-prole do novo marido, a ex-prole da nova mulher, e você não sabe bem ali dentro quem é a autoridade, se é o padrasto, se é o pai, se é a mãe, se é a madrasta. Quer dizer, há uma espécie de diluição da autoridade. Ao ser exposta já nos seus primeiros anos de vida à autoridade dos pais, expressa através de punições e aprovações, a criança acaba assimilando internamente os seus padrões morais
e controlando impulsos que não seriam socialmente bem aceitos. Forma-se assim o superego ou o supereu, que é a capacidade de não usarmos nossa raiva, nossa sexualidade e a nossa inveja na hora em que bem quisermos. Toda essa experiência primária da relação da criança com a família, onde essas instâncias psíquicas e esse tal do supereu se constituía, ele foi deslocado para essas escolas maternais ou creches. Entretanto, as escolas maternais e as creches não acolhem as crianças do mesmo jeito que os pais de antigamente. Existe hoje uma espécie de confronto entre família e escola, sobretudo escolas secundárias. Por quê? Porque a família quer que a escola fique com a socialização total das crianças. E as escolas dizem assim, eu não posso, eu não aguento, eu não tenho estrutura para isso. Eu posso fazer a socialização secundária, eu não posso fazer a socialização primária. O processo pelo qual aprendemos a nos comportar de modo a sermos aceitos pela sociedade é chamado de socialização. Para o sociólogo francês Pierre Bourdieu, nossa personalidade é formada na socialização primária, feita pela educação em família. Então, quando entramos na escola, vivemos a socialização secundária, na qual aprendemos a conviver em grupos a partir das bases de socialização dadas em casa. Até a década de 60, estas duas instituições, família e escola, estiveram bem separadas e cada uma com um papel bem definido na formação do indivíduo. Mas hoje, os papéis parecem estar embaralhados. Houve uma crise, há uns 3 anos atrás, numa escola secundária no Rio de Janeiro, exatamente em torno da questão da autoridade, que era o fato das crianças terem ido com a escola fazer uma excursão em Ouro Preto. Aí chegaram lá, uma garotada resolveu fumar maconha. Né? Resolveu fumar maconha, a escola falou, é proibido fumar maconha, não pode fumar maconha na excursão. E efetivamente, a escola castigou os garotos, castigou no sentido de dizer, olha, a norma é não fumar maconha. E os pais foram deram proteção às crianças contra a escola, criaram um problema, e que eu acho que é um problema em torno desse ponto que eu estou insistindo aqui. Né? Quem dá a socialização primária? É a escola ou é a família? A minha pergunta é a seguinte, você falou bastante sobre a mulher que saiu de casa, foi para o mundo, foi procurar uma realização profissional. E hoje já está feito. Eu sou uma dessas mulheres, eu sou realizada profissionalmente, tenho filho, eu tenho instinto materno aguçado. E muitas pessoas falam, o importante é a qualidade da convivência e não o período que você fica com os filhos. Outros dizem que não. Até que ponto eu posso continuar com a minha realização profissional e ainda ter filhos criados com o interior não tão vazio? Evidentemente que não há nenhuma oposição entre ser mãe e ser mulher. Seria um absurdo, né? O fato de que as mulheres busquem essa espécie de realização profissional, igualdade de condições com os homens, é fundamental. E isso não tem volta. Essa transformação histórica que aconteceu não tem volta. Porque, a rigor, ser mãe e ser pai, mais do que duas pessoas, são duas funções. Uma mulher pode funcionar como pai e como mãe, como função paterna e função materna. E um homem pode perfeitamente realizar a função materna e a função paterna. Os homens poderiam ter criado uma espécie de reequilibragem entre a ausência de um e a presença do outro, no sentido da realização das funções. Ou a gente pode também supor que, na medida em que essas creches ou escolas maternais realizem essa função materna e paterna de uma forma plena, que não sejam meramente funcionais no sentido esvaziado do que seja essa função, né? De uma maneira que não seja estandartizada, mecanizada, essa função pode ser realizada perfeitamente, né? Então, não há nenhuma razão de achar que a atividade
profissional está retirando alguma coisa da relação com os filhos. Me parece que a intensidade da relação é mais importante que a quantidade. Né? Isto é, se à noite, por exemplo, apesar do pai trabalhar o dia inteiro, se ele senta com a criança, conversa com a criança, revê os deveres da escola, ele vai dar uma presença que vai suprir todas as ausências dele. O que acontece é que os pais não fazem isso, por aquele processo de delegação de responsabilidade a que eu me referi. Então, se eles fizerem esse tipo de atividade, que é aparentemente uma coisa ínfima, diariamente, cotidianamente, eles vão dar uma restauração e uma presença no mundo da criança ou do adolescente que é fundamental. Só que eu acho que o processo de delegação, de mandar para a escola, de mandar para o terapeuta, de mandar para o médico, de mandar para o fonoaudiólogo, levou a uma espécie de esvaziamento da responsabilidade parental. Então eu acho que a questão da qualidade é mais importante que a quantidade. Com a criança indo para a escola cada vez mais cedo, os papéis e limites da educação escolar e da educação dada em casa se confundem, às vezes entrando em contradição ou criando lacunas na formação dessa criança como indivíduo. Se fica difícil para os adultos saberem de quem é a responsabilidade na educação de seus filhos, para a criança, a dificuldade é ainda maior. Nós criamos instituições para fazer uma substituição disso e instituições que nem sempre funcionam a contento do ponto de vista do seu investimento afetivo. Isso provoca um certo abandono nas crianças e nos jovens. Isso provoca o que eu chamo de um processo de precariedade dos processos de investimento narcísico. Elas são, por um lado, preparadas para o vestibular desde 2 anos de idade, mas elas afetivamente são pouco investidas. Afetivamente elas são pouco investidas. Elas não têm modelos de identificação à mão. No início da infância, a criança toma a si mesma como objeto de amor e experimenta uma sensação de onipotência ao descobrir que pode investir toda a energia em si mesma e em objetos próximos, que lhe parecem ser controlados apenas pelo poder do seu pensamento. É com estes atos que a criança começa a esboçar o seu eu, o seu ego. Freud denominou esta fase como investimento narcísico da infância. O desenho é a expressão da vida mental daquela criança. Essa vida mental foi construída na relação com a mãe desde que a criança nasceu. E então isso a gente vai poder ver no desenho, se a criança tem noção da singularidade dela ou se ela não tem. Essa é uma menina que tem 6 anos, de 5 para 6 anos, e a mãe manteve ela grudada na mãe. Olha então o desenho dela, olha, a mãe é uma casa, o corpo da mãe é uma casa. Tudo para ela é a mãe. E então, me parece que ela de costas se encaminhando para a mãe, mas numa confusão muito grande com essa mãe. Olha, os cabelos são idênticos. Olha, ela e a mãe aqui. Olhe, por exemplo, os olhos, né, são vazados. É como se ela não tivesse ainda a noção da singularidade, embora tenha desenhado separado. É quase como se fosse uma réplica, né? Se a criança não tem noção de que ela é separada da mãe, ela não tem noção de limites. Então, todos os desejos dela, ela acha que a mãe pode satisfazer. Sabe? É como se o seio fosse a extensão da boca. Isso, mais tarde, seria assim, como se o ambiente, se o mundo existisse para satisfazer os desejos dela. Aos poucos, a criança já vai tendo percepção de que a mãe não é a continuidade do desejo dela, de que a mãe também tem o pai, tem os outros irmãos. Por exemplo, essa é uma criança de 3 anos que ela se desenhou assim. Essa criança já tinha noção de separação, é bem claro. A qualidade da relação afetiva, principalmente afetiva que ela teve com a mãe, pode se expressar na afetividade dela, no sorriso. É um menino. E aqui é a casa que ele desenhou. É uma casa que ele dizia que era uma casa barco,
que tem um fogão, não é? Então é uma casa cheia de alegria, assim como esse menino. E ainda estava chovendo e ele estava protegido dentro da casa. Então a gente pode dizer que ele tem uma boa constituição de ego e também que ele tem um superego cuidador, vamos dizer. Se a pessoa não tem noção nem do próprio limite, de que ela acaba aqui, o mundo começa ali, ela não pode ter noção de que existem limites, e limites até onde ela pode ir, até onde ela não pode, né? Efetivamente, nós assistimos, nas últimas 3 décadas, o surgimento de um tipo de adolescente caracterizado por uma grande transformação visual, né? Ele anda com esculturas pelo corpo, né? Brincos, piercings em diferentes lugares do corpo, né? Até nos órgãos genitais, na língua, né? Quer dizer, há toda uma esculturação por piercings que os jovens passaram a fazer, é isso? E, por outro lado, eles restauraram a tatuagem corporal. Eles passaram a usar ostensivamente uma tatuagem corporal, que era uma prática, na nossa tradição, ou uma prática de classes populares, ou uma prática dos marinheiros, né? Que eram os sujeitos que atravessavam os oceanos e marcavam no corpo algumas coisas que evocavam os portos conhecidos para eles não se sentirem inteiramente perdidos no mundo das tormentas. E me parece que se isso está acontecendo, né, é porque alguma coisa no nível de autoestima, da imagem corporal dos jovens, se fragilizou. Segundo Lacan, a criança, ao se olhar no espelho e comparar seu reflexo com a imagem de outra pessoa, percebe em si mesmo e na imagem do outro a unidade que ainda não possui, já que antes disso ele reconhecia-se apenas como partes. Só percebia sua mão, por exemplo, quando ela entrava em seu campo de visão. O que ele vê no espelho é um esboço daquilo que futuramente será seu próprio ego. A construção desse ego está ligada à autopercepção e à capacidade de confiar ou não em si mesmo, a autoestima. Então o que acontece? Quer dizer, quando eu boto piercings no meu corpo, nas diferentes partes do corpo, o que eu estou fazendo é botar uma espécie de parafuso para segurar a minha imagem corporal. Senão, ela vai se desvanecer concretamente. Eu preciso fazer uma ortopedia da minha imagem corporal, porque o investimento narcísico que eu tive foi tão pequeno que se eu não botar parafuso para segurar a imagem cai. Os jovens hoje são altamente ressentidos de os pais terem dado para eles um mundo onde eles não veem possibilidade de futuro fácil, né? Dentro dessa dificuldade de inserção do mundo, né? Quer dizer, então, nessa perspectiva, há um ressentimento dos jovens em relação ao mundo dos adultos, que é um ressentimento importante, né? E, ao mesmo tempo, esses desenhos no corpo mostram que os jovens buscam uma forma de pertencimento tribalizado, é uma espécie de inserção tribal, desenhando no corpo de que tribo eles fazem parte, como os marinheiros faziam quando eles desenhavam seu corpo, aludindo às suas ligações com cidades ou com mulheres que ficavam nos portos que ele atravessavam, para eles não se sentirem um ser perdido e único, desamparado no meio dos oceanos, né? E ele começa a criar outras tribalizações, porque o processo de filiação familiar ficou fragilizado. Depois da Revolução Feminista, a família não é mais o lugar especialmente voltado para a educação da criança. Elas são colocadas na escola cada vez mais cedo. E o superego, que deveria ser construído na criança pela autoridade e presença dos pais, acaba sendo mal formado. Sem um superego bem formado, a criança cresce na perigosa confusão entre o que é certo e o que é errado. Em 2000, no primeiro Congresso Mundial sobre a Saúde da Criança, a Organização Mundial de Saúde nos premia
com uma notícia ruim dizendo: gente, tem pouco lúcido no mundo. Tem muito pouca gente com superego. Tem pouca gente com superego. Tem muita gente pulsional. Tem muita gente fazendo mal para os outros. Tem muita gente fazendo mal para si mesmo. A saúde no mundo está muito ruim. A política no mundo está muito ruim. Tem pouca gente cuidando. Tem pouco professor lúcido. Tem pouco político lúcido. Tem pouco pai lúcido. Né? Tem pouca gente lúcida. O que significa isso? Significa que nós estamos cuidando mal das nossas crianças. Nós não estamos dando limite. Se vocês lerem o artigo do Jurandir, Dias de Sombra, Dias de Luz, vocês vão ver a descrição que ele faz daquele menino que matou o João Hélio. A repórter pergunta para o menino assim: mas você viu que tinha um menino pendurado no carro? E ele diz: eu vi. Mas você não sentiu vontade de parar para tirar o menino do carro? Não, porque alguém podia bater em mim. Mas o que você fez? O que você estava fazendo? Eu estava tentando bater o menino no poste para ver se ele caía. E você não pensou que esse menino podia ser seu filho? Não, eu não tenho filho. Percebe? O que esse menino está dizendo? Esse menino está dizendo o horror de não ter o sentimento de alteridade. Ele não sabe perceber o que é o outro, o que é o outro, o que o outro sente. Ele não sabe se ver como um outro, ele não sabe se colocar como um outro. Ele não sabe imaginar que o outro existe em função dele, que ele existe em função do outro. O outro é aquele que me lesa. Não importa quem seja o outro. Meu pai, minha mãe, meu irmão, meu vizinho, o estranho na rua, o anônimo, o menino que está pendurado no carro. O fato do outro existir é o fato de que me falta alguma coisa. O relógio que o outro tem é um motivo de tristeza e de raiva para mim. O corpo do outro, a casa do outro. Eu sou pobre porque você é rico. Eu sou feio porque você é bonito. Eu não tenho esse relógio porque você tem. Eu sou baixo porque você é alto. Eu sou negro porque você é branco. Esse é o discurso da ausência de superego. É só o limite que gera o superego? Não. Existe uma outra coisa, uma outra forma do superego nascer. Mas ela é um sorteio complicado, que é a resiliência. Eu tenho um amigo que é um juiz de direito de mão limpa, que tem uma história muito bonita. Ele não está aqui hoje, ele está viajando, mas eu pedi licença a ele para contar a história da vida dele. É um jovem juiz que decidiu ser juiz desde pequeno. Ele vem de uma família humilde e é um filho caçula de 2 irmãos mais velhos. E o irmão mais velho e a irmã mais velha eram muito complicados, muito sem limites, davam muito trabalho aos pais. E um dia esse menino tinha uns 6 anos de idade. A mãe chorava muito, porque a mãe que não dá limite e que cria um filho que começa a se sentir maldoso, né? O filho que não tem limite e que se sente mal porque faz a mãe chorar, ao mesmo tempo que ele se sente uma pessoa muito má e vai ser maldoso o resto da vida, ele se sente poderoso. Imagine, eu tenho 9 anos e faço minha mãe chorar, minha mãe tem 30. Imagine que poder eu tenho. Eu vou ser presidente da República quando eu crescer. Você imagina isso? Eu vou ser o que eu quiser. Percebe o poder que eu tenho? Eu posso matar e dormir. Eu posso tirar tudo que eu quiser de todo mundo. Olha o que eu faço. Eu sou mal. Eu já sou mal. Então, o que mais pode me acontecer, né? Olha, eu fiz chorar a pessoa mais importante da minha vida
posso fazer chorar o resto do mundo. Melanie Klein falava muito disso, né? Essa maldade intrínseca que as crianças crescem e depois elas podem fazer mal para o mundo, porque elas já fizeram mal para a pessoa mais importante das suas vidas. E esse menino então olhou para sua mãe chorando, para o seu pai chorando, e ele disse para ele assim: eu não quero fazer isso, eu não quero isso para mim. E ele começou então a se afastar dos irmãos e a se afastar da mãe e do pai. E começou a estudar, começou a se isolar e fazer uma primeira série esplêndida. E na época dele ganhava uma fitinha verde e amarela. Lembra que antigamente o Brasil era verde e amarela? E na segunda série ele ganhou outra fitinha verde e amarela, e na terceira série outra fitinha verde e amarela, e na quarta série. E a mãe ficava feliz, mas não era a felicidade da mãe que o mantinha nisso, chama-se resiliência. Resiliência é a capacidade que alguns poucos seres conseguem fazer assim. Eles passam a ser autores do próprio superego. Eles passam, por algum motivo, a suportarem as suas próprias pulsões. E ele fez isso com a infância, com a adolescência, e não teve nenhum prejuízo na fase adulta. É um bom juiz, é um bom marido, é um bom sujeito, cuida de um monte de coisas, é um excelente cuidador. A gente dá o nome de resiliência, que é uma outra forma de aquisição de superego, sem muito prejuízo para a personalidade. O que eu tenho visto na clínica, o que eu tenho visto nas instituições, quando eu visito instituições, né, principalmente as escolas, é o desespero. Esse desespero que você relatou aí, o desespero desse impasse de que a escola não cuida. E o que resta à escola é ficar mesmo, desde o início que ela recebe a criança, ficar preparando a criança para esse futuro intelectual, para esse futuro estúpido aí do vestibular, porque não há espaço para esse cuidado. E eu fico preocupado com a empregada doméstica, que passa o dia com algumas crianças dentro de casa, sem poder de ser uma cuidadora e sendo cobrada para ser. E o professor na sala de aula, e o tio, e enfim, e o pastor também. Então eu queria que você falasse então sobre esse mundo em transição e que talvez dissesse um pouquinho para nós, talvez até para apaziguar alguns de nós que são psicanalistas aqui, tem muitos aqui, alguns psicólogos, alguns pedagogos, nós temos pessoas que são psicopedagogos, que recebem crianças com alguns defeitos e que se tornam, de alguma forma, as crianças transferem durante algum tempo para essas pessoas as suas angústias e tal, e depois são retiradas. E sobra para esses cuidadores temporários a angústia de saber que poderia ter cuidado, mas também não tem esse papel, né? A escola teria que assumir, né, e se transformar, né, numa outra coisa para que ela pudesse efetivamente criar parâmetros de autoridade, né, para as crianças. Padrões de interiorização, né? Quer dizer, de não ser apenas um lugar onde as práticas de ensino, de formação intelectual se dessem, mas que tivesse ao mesmo tempo todo um papel na constituição afetiva da criança, né? Quer dizer, então, nesse sentido, a escola ela tem uma posição axial, né, dentro desse processo de tentativa de restauração simbólica. Agora, me parece também que as outras atividades ditas técnicas, né, você enumerou muito bem, você falou, no médico, no dentista, no fonoaudiólogo, né, quer dizer, no psicanalista, no psicólogo, habitualmente, por uma espécie de... Essas figuras são objetos de transferência, né? As crianças
pedem uma proteção diante do ababá, diante do desamparo em que elas estão, né? De forma que me parece que essas práticas técnicas, a gente deveria talvez ultrapassar o princípio de apenas um exercício técnico nessas atividades, exatamente para poder contemplar essa dimensão de queixa, né, e de transferências que essas crianças apresentam, isto é, o dentista, o médico, seja ele pediatra ou não, quer dizer, o psicólogo, o psicanalista, né, não tratar o discurso das pessoas sem que ele tente, ao mesmo tempo, mexer alguma coisa em termos daquelas relações reais em que aquelas coisas estão acontecendo. Esse que eu acho que é o ponto importante. Porque, às vezes tem um escrúpulo, uma espécie de... Isso acontece muito... A ética profissional, né, quer dizer, do psicanalista, por exemplo, de que, não, isso eu não me meto, o meu problema aqui é o que o sujeito me diz ou não me diz, eu não boto a mão na realidade, né? Mas me parece que faz parte do trabalho do psicanalista, do médico, do psicólogo, que ele possa mexer nas relações reais para que as relações simbólicas, para que o campo do discurso, da linguagem, ganhe consistência. Senão a gente vai estar tratando das pessoas no nível de uma linguagem esvaziada, né? Quer dizer, ou essas relações se transformam minimamente no plano da conflitualidade real e são pessoas mais fragilizadas que o adulto, que são crianças ou adolescentes, quer dizer, que precisam de uma espécie de aporte do outro, né, diante das figuras dos pais, para que aquilo que é tratado terapeuticamente ganhe efetivamente um peso efetivo. Senão, o que eu temo, né, e a gente vê isso frequentemente na clínica, que da mesma forma como os pais querem se livrar de um peso quando mandam os filhos para a escola, toma que o filho é teu, digamos assim, ela faz a mesma coisa com o médico, com o dentista e com o psicanalista. Exatamente a mesma coisa. Ela quer se livrar de um problema, é como se o meu filho está no analista, então eu não preciso mais me preocupar com isso. Se o meu filho está na escola, eu não preciso mais me preocupar com isso. O médico que cuide disso ou cuide daquilo. Então, me parece que tem que haver uma espécie de retorno para as figuras parentais, para a família, no sentido de um retorno àquilo que a gente poderia chamar de uma certa responsabilidade, né? Uma responsabilidade simbólica, né? E me parece que instaurar processos de responsabilidade ou colocar pessoas diante das suas responsabilidades, me parece que é aquilo que, no meu entender, define o que há de mais precioso no ato psicanalítico contemporâneo, que é o ato do sujeito se defrontar com a tua responsabilidade, né? Nós já passamos da época em que o psicanalista era uma espécie de caçador de crimes, né? Você ficava procurando quem era o criminoso, não é isso? Quer dizer, decifrador, buscar o oculto. Hoje em dia, o que nós queremos é que o sujeito se responsabilize por aquilo que ele é e pelo que ele faz. E nesse sentido, eu acho que faz parte do trabalho do psicanalista, mas não só do psicanalista, mas também do médico, orientado de uma maneira mais humanista, ou do dentista, ou do religioso, poder devolver para a família essa responsabilidade que a família tem que ter e que ela tende a atribuir a esses técnicos. Senão a gente vai, aí sim, partir para um apocalipse final. Uma coisa que mexe muito comigo é a precocidade da sexualidade na adolescência. Antigamente essa experiência se buscava mais tarde, e hoje você vê isso com 12, 13 anos. Então eu queria saber um pouquinho da sua opinião a esse respeito. A rigor, a gente tem um processo cada vez mais precoce do surgimento do erotismo
dos jovens, do adolescente, né? Quer dizer, como se a puberdade ficasse cada vez mais precoce, tanto para as meninas quanto para os meninos. Há uma diferença de como esse processo acontece no Brasil e de que acontece fora do Brasil, né? Quer dizer, no Brasil a gente tem um processo de precocidade sexual muito maior do que a gente vê em algumas sociedades europeias, particularmente uma que eu conheço um pouco mais, que é a sociedade francesa. As crianças, elas são muito menos sexuadas precocemente que os nossos jovens. A que se deve isso? Os rituais de autoridade na sociedade europeia são muito mais mantidos que no Brasil, né? Isto é, esse negócio, por exemplo, que a gente tem, que é um ritual costumeiro, né? Por exemplo, vai ter amigos vão jantar com a gente em casa, né? Aqui na nossa tradição, geralmente, as crianças participam do jantar. A gente acha que não pode dizer para eles que está na hora de dormir, né? Na sociedade europeia francesa não tem isso, não. Está na hora, jantou antes, vai para a cama, tem escola no dia seguinte. Quer dizer, tem uma ritualização de alguns processos de autoridade, apesar de todo esse esvaziamento mais geral, que faz com que, de alguma maneira, não só a hierarquia seja mantida mais, como também, com isso, um prolongamento da própria infância. E me parece que, no caso do Brasil, quer dizer, em que essa indiscriminação é colocada, a maneira pela qual a criança lida com o desamparo dela diante dessa frouxidão da autoridade, tanto no nível familiar como no nível institucional, leva ela, além dela estar exposta, mais aqui do que lá também, a uma amostragem de muita coisa sexual e agressiva através da televisão. Eu acho que isso entra não como causa primordial, mas como exemplos que entram pela janela cotidianamente, né, no mundo infantil, até mesmo que a babá, que não tem autoridade, bota as crianças para ver televisão para elas ficar livres, né, dela poder fazer outras coisas melhores do que cuidar da criança, quer dizer. Então esse material vai alimentando um imaginário onde a forma pela qual a criança se sexuar, se erotizar e acabar vivendo e começando uma puberdade mais precoce é o resultado. Isso por uma razão muito simples. O que a psicanálise descobriu, no fundo, é uma fórmula muito simples, de que a melhor forma que nós temos para lidarmos com a dor é o erotismo. Digamos que a descoberta do Freud foi essa. Ele não descobriu nada, porque isso já sempre se soube, mas de qualquer maneira ele sistematizou essa descoberta. Então, digamos que diante da dor, desse desamparo das crianças hoje, a erotização é uma maneira delas se protegerem da dor a que elas são expostas. É uma maneira delas tentarem resistir, se defender da dor que elas estão expostas. Eu acho que seria assim que a gente poderia entender essa experiência. Nós estamos hoje diante de um mundo em que a política e a ética se faz num plano cosmopolita. Eu estou me valendo aqui de uma referência a um pensador francês chamado Jacques Derrida, que insiste nessa dimensão dos movimentos cosmopolitas. Eu acho que o movimento feminista, o movimento gay são movimentos cosmopolitas, e eu acho que essa ética política, essa política da multidão, passa por aquilo que ainda o Derrida chama de uma ética da amizade. A gente precisa criar, hoje a gente tem condições de criar uma ética da amizade que era impossível quando nós ficávamos presos às nossas tradições nacionalistas.
né? Onde o outro era um inimigo em potencial. Na medida em que nós nos tornamos personagens de um mundo cosmopolita, e essa é o que de positivo trouxe a globalização, né? É a possibilidade de nós criarmos uma ética da amizade, né? Onde nós vamos nos agrupar com as nossas diferenças em nome dos nossos propósitos comuns. Para isso vai implicar numa responsabilidade nossa com o outro, vai representar uma responsabilidade nossa com os nossos diferentes, vai implicar num aprendizado de uma responsabilidade de saber conviver com o diferente, né? E eu acho, inclusive, que essa palavra diferente hoje, ela assume um sentido que ela não tinha há 30, 40 anos atrás. Saber conviver com a diferença hoje é saber conviver com aquilo que não tem nada em comum com o que eu encontre como referente na minha memória. Porque até então, a convivência com o diferente passava por um referencial narcísico, está me entendendo? E atualmente me parece que se passa com conviver com personagens tão diferentes que a gente encontra num país continental como o Brasil, ou numa escala mais cosmopolita, e que implica numa certa experiência de poder receber o outro conosco de uma forma marcada por uma terceira dimensão ética, além da multidão e da amizade, que é aquilo também que o Derrida chamava de uma ética da hospitalidade. Saber receber o outro na sua casa. Na sua casa, não é na sua morada, na sua casa psíquica, né? Saber acolher o outro, não obstante o fato de que o sujeito seja inteiramente diferente de você, mas que você possa encontrar na diferença dele uma marca de humanidade que você pode não portar em você, mas que você tem a grandeza de reconhecer. Eu acho que o mundo globalizado, pós-dissolução dos Estados-nações, em que a gente pode tentar restaurar formas outras de soberania que não seja do Estado, através da ideia de multidão, nos leva ao mesmo tempo ao exercício de um cosmopolitismo, de uma ética da amizade e da hospitalidade. Eu acho que é assim que a gente pode reinstituir a ideia de autoridade hoje. No programa de hoje, vimos como ter pais que coloquem limites é importante para a criança ter noção do que é certo e o que é errado. Está aí a chave para a construção de um mundo melhor de se estar, com o outro e consigo mesmo.